Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos sentando e cantando. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria. No início desta homilia, talvez seja necessário fazer um pequeno esclarecimento catequético. O que é esta festa que nós celebramos hoje? O que é a Imaculada Conceição? Porque nem todo mundo sabe. Nós hoje celebramos o dia em que Maria foi concebida na barriga de Santana. Nós celebramos esse mistério que aconteceu dentro do ventre de Santana. E por que celebramos esse mistério? Porque nós acreditamos que no momento em que Maria foi concebida, neste momento Deus já preservou a Virgem Maria de toda mancha de pecado. Ela já foi salva naquele momento, tendo em vista o sangue de Jesus que seria derramado mais tarde, tendo em vista a salvação que viria através de Jesus, Maria já foi salva no ventre da Virgem Maria. É algo de admirável, porque para Deus não existe o tempo, não é verdade? Deus brinca com o tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Ele está na eternidade, Ele é Senhor de todos os tempos, e por isso Ele pode fazer algo no passado, já tendo em vista os acontecimentos futuros. Deus é assim. Deus é assim. É assim que Deus, já no ventre de Santana,
resgatou a Virgem Maria. E nós podemos dizer que Jesus é verdadeiramente o Salvador de Maria. Vejam, o Filho de Deus, claro, já existia, porque o Filho de Deus existe desde toda a eternidade. Mas o homem Jesus ainda não existia. O homem Jesus ainda seria concebido no futuro, quando Maria, já jovem, diria seu sim ao anjo, e aí passaria a existir o homem Jesus. Mas Jesus já era o Salvador de Maria. Algo de extraordinário. Nós estamos hoje celebrando um mistério que nos deixa de boca aberta. A Imaculada Conceição da Virgem Maria. E para nós entendermos esse nome, pensemos, Conceição quer dizer aqui concepção. Exatamente isto. É uma outra forma da língua portuguesa de falar concepção. Maria foi concebida imaculada, a Imaculada Concepção da Virgem Maria, no ventre de Santana. Agora que nós mais ou menos entendemos, porque os mistérios a gente não entende, a gente fica de boca aberta, a gente admira, a gente diz um sim diante do mistério, mas agora que nós mais ou menos entendemos do que é que se trata, não entendemos o mistério, mas entendemos do que é que se trata, vamos ver o que é que isto afeta a nossa vida. Nós ouvimos na primeira leitura o relato das consequências do pecado original. Do livro do Gênesis, nós ouvimos essa narrativa do homem que pecou. E dali para frente, de Adão e Eva para frente, todos nós podemos dizer que já nascemos numa condição de pecado. Mesmo sem ter cometido um pecado pessoal, nós já nascemos numa condição de pecado. Vejam só, Adão e Eva, como a Virgem Maria, eram imaculados. Imaculados. Isso quer dizer sem pecado, porque Deus, quando criou Adão e Eva, não os criou com pecado, compreende isso? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou sem nenhuma mancha de pecado. Pois muito bem, Adão e Eva eram imaculados como a Virgem Maria, mas não permaneceram imaculados, não ficaram imaculados, compreende isto? Adão e Eva, eles pecaram e perderam esta graça imensa que Deus resolveu dar a Maria. É por isso que a igreja chama a Virgem Maria de Nova Eva. A Nova Eva, porque novamente apareceu uma mulher, uma outra Eva, que dessa vez estava sem mancha, estava sem pecado. E qual foi o grande pecado? Qual foi o grande pecado de Adão e Eva? Alguém sabe? A desobediência. Essa é a palavra que eu ouvi aqui, né? A desobediência. Foi a desobediência, mas eu diria que foi algo mais profundo ainda do que a desobediência. A gente ouve as historinhas, né, que contam pra gente que são baseadas na Bíblia, mas que não são bíblicas. A história de que Adão e Eva comeram a maçã, não é? Se você for ler na Bíblia, não tem maçã nessa história, não é verdade? A Bíblia não fala de maçã. A Bíblia fala de um fruto proibido, mas não fala de maçã. Muito bem, eles desobedeceram a Deus. Mas por que é que eles desobedeceram a Deus? O que é que a serpente prometeu a eles? O que é que ela prometeu? Se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Vejam então o pecado imenso de Adão e Eva. Querer se colocar no lugar de Deus.
querer ser Deus. E dali para frente, todos nós nascemos marcados por esta miséria. Dali para frente, todos nós nascemos, deixa eu dizer para você, para que você compreenda bem, todos nós nascemos querendo ser Deus. É verdade. Basta olhar. Quem tem criança em casa, mais ou menos na idade de 4, 5 anos de idade, quem tem criança em casa aqui? Vocês têm criança em casa? Pode olhar para a criança lá na sua casa. Querem ser o centro do mundo. A criança ainda não tem idade para pecar, para fazer um pecado. Por quê? Porque nós sabemos que só a partir dos 7 anos, mais ou menos, é que as crianças são livres o suficiente para pecar, para ter pecados pessoais. Antes disso, as crianças cometem somente erro, mas não chega a ser um pecado, porque elas não têm juízo ainda, né, como a gente diz. Mas mesmo sem capacidade de cometer pecados pessoais, a gente já vê na criança, pequenina, a marca do pecado original. Quer ser o centro do mundo. A criança quer ser o centro. A criança quer, em poucas palavras, ser Deus. Quer que tudo esteja em função dela. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós podemos traduzir como sendo a forma de pensar da criança. Seja feita a minha vontade. Eu é quem mando. E quando a criança não é atendida em todas as suas vontades, ela esbraveja, ela esperneia. Pergunto, ela está pecando? Não, não está pecando. Ela não tem idade ainda para pecar. Mas já está mostrando como nós nascemos marcados por este pecado de Adão e Eva. Nascemos marcados com o pecado de nossos primeiros pais. Nascemos marcados com essa vontade de querer ser Deus. E felizes seríamos nós se com 4 ou 5 anos de idade esta vontade desaparecesse. Mas não desaparece. Nós continuamos querendo ser Deus e continuamos querendo que a nossa vontade seja tudo. Nós queremos que a nossa vontade esteja no centro. Queremos que o nosso eu seja o centro de tudo. E aí nós vemos quantas desavenças na família. Quanta briga. Por quê? Porque eu quero ser Deus, a minha mulher também quer ser Deus, o marido também quer ser Deus, as crianças querem ser Deus, todo mundo quer ser Deus. E com tanto Deus nesse panteão familiar, não dá certo, porque no mundo há lugar somente para um Deus. Quando todo mundo quer ser Deus, acontece o desastre. O desastre completo e total. As pessoas começam a se dar mal. E por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, e também aqueles que estão nos acompanhando através da televisão, convido você a fazer um exame de consciência na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, onde quer que você passa o seu dia. E veja, sinta mesmo esta realidade pecadora que está em você, de você querer ser Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Por favor, não pense agora no seu marido ou na sua mulher. Não pense agora nos seus filhos. Compreendem? Porque quando a gente ouve uma homilia, quando a gente ouve a explicação da palavra de Deus, o anjo mau fica soprando no nosso ouvido e fica dizendo assim: olha só, ele está falando de fulano. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Gente, por favor, pegue a carapuça, porque ela é para você, compreende?
Eu quero que você diga agora comigo, repita comigo: esta palavra é para mim. Senhor, ajudai-me a receber esta palavra no meu coração, que eu receba a pregação e a espada da palavra mate o pecado na sua raiz. Você precisa aplicar isto para você. Então, por favor, não é a hora de ficar pensando no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. É hora de ficar pensando em você. Depois, se você quiser, você compra a fita, compra o vídeo, faz o que quiser e passa para eles. Mas agora é para você. Compreende isso? Você. Eu. Estou falando de mim, Padre Paulo. Estou falando de você e põe aqui o seu nome. Nós queremos ser Deus. Existe dentro de nós esta miséria de querer ser Deus, de querer que a nossa vontade seja obedecida, que a nossa vontade seja o critério e que todos sigam a nossa vontade. Quantas vezes nós entramos nesse caminho de miséria, de querer tomar o lugar de Deus. E claro, nós que somos miseráveis não podemos ser Deus e só nos damos mal. Desde as coisas mais simples a gente quer ser Deus. Imagine só a última vez que você se irritou. Quando foi? Quando você estava esperando no ponto de ônibus, no sol, impaciente, o ônibus não aparecia porque você tinha horário para chegar no médico ou para se encontrar com alguém, e você se irritou. Por que você se irritou? Porque você queria que fosse feita a sua vontade. Porque você não queria que o sol estivesse na sua cabeça. Se você pudesse, você colocaria uma nuvem bem ali só para fazer uma sombra para você naquele momento. Se você pudesse ser Deus, mas você não pode, você não é Deus. E por isso você por dentro se irrita, por isso você por dentro vai perdendo o gosto pela vida. Quanta tristeza toma conta do nosso coração quando nós queremos ser Deus, quando nós queremos impor as nossas vontades. Recordo novamente aquelas pessoas que têm crianças em casa. Como é a história das crianças? Chega na hora do almoço, a criança quer comer a sobremesa. Mas não, meu filho, você tem que primeiro comer a comida. A criança se irrita, a criança esperneia, ela quer impor a sua vontade. Ela quer impor a sua vontade. E quantas vezes nós somos como essas crianças? A criança quer impor a sua vontade porque ela acha que ela sabe o que é bom. Mas você que é adulto, você enxerga mais do que ela, não é verdade? Você sabe que ela não pode comer o doce naquela hora. E então, você diz, não pode. A criança esperneia, mas você mesmo assim não cede, porque você sabe o que é o bem da criança. Você sabe o que é bom para ela. Assim também é Deus conosco. Nós queremos ser Deus, nós queremos saber o que é bom para a nossa vida. Nós fazemos os nossos projetos, nós colocamos os nossos sonhos, na nossa cabeça já está tudo certinho, é ou não é verdade? Na nossa cabeça nós já sabemos como é que tudo deve funcionar, porque nós já sabemos, nós sabemos o que é o ideal. Porém, Deus sabe mais. E aquilo que nós hoje estamos pensando que é uma coisa maravilhosa que poderia acontecer conosco, às vezes é uma desgraça. Às vezes é algo trágico. Nós gostaríamos que acontecesse alguma coisa e Deus não permite. Nós bravejamos, esperneamos e fazemos bico e ficamos com raiva de Deus. E dizendo também, se é assim eu não vou mais à missa. Se é assim eu também não quero mais rezar. Fazemos papel de crianças bobas porque queremos impor a Deus a nossa vontade.
Mas se você que é adulto enxerga muito mais do que uma criança, imagine Deus que é Deus, se Ele não enxerga infinitamente mais do que você. Mas nós não cedemos, nós queremos ser Deus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que hoje você tomasse o lugar de Adão e o lugar de Eva. Você que quer ser Deus, eu sou Adão. Eu sou Adão. E Deus desce hoje. E Ele vem nesta Eucaristia, como virá sobre esse altar daqui a pouco. E Ele vem para passear no nosso meio. Ele vem para passear conosco, como Ele passeou e desceu naquela tarde no jardim do Éden. Diz a leitura: o Senhor Deus o chamou Adão e disse: onde estás? Adão, que estava lá encolhidinho atrás do arbusto, aparece e diz: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Este é o jardim onde você hoje está sendo desnudado. Sinta-se no início desse acampamento completamente desnudo, completamente nu diante de Deus. Caíram as máscaras, acabaram as máscaras, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, não adianta. Você tem que se converter desta sua vontade iníqua de querer ser Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Esta é a nossa nudez. Senhor de misericórdia, nós nos colocamos diante de vós nesta noite. Nós colocamos diante de vós, Senhor, como homens e mulheres necessitados de conversão, homens e mulheres necessitados da vossa visita. Vinde, Senhor, nesta noite, visitar-nos como visitastes Adão naquele jardim do Éden, e descobris, Senhor, a nossa nudez. Fazei, Senhor, com que nós enxerguemos a nossa vontade miserável de querer ser Deus, de querer ser igual a vós. Enviai o vosso Espírito e mostrai às pessoas nesse momento. Mostrai, Senhor, a cada um de nós onde é que está a nossa vontade impertinente de querer ser Deus. Deixe que Deus revele isso para você nesta noite. Deixe que Deus mostre para você onde é que está a sua miséria e a sua idolatria. Porque quando você se faz de Deus, você é um falso Deus, você é um ídolo. E cuidado, gente, porque os ídolos foram feitos para serem quebrados. Eu às vezes fico assim meio chateado com os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes, porque eles pegam tanto no pé da gente com essa história de imagem, não é verdade? Essa história de imagem, porque você tem que quebrar a imagem, tem que quebrar os ídolos. Ah, se eles soubessem que os verdadeiros ídolos que precisam ser quebrados estão aqui dentro do nosso coração. Se eles soubessem que os verdadeiros ídolos, ou seja, os falsos deuses, somos nós que nos colocamos no lugar de Deus. E se eles enxergassem isso e parassem de criar guerra, de fazer esta batalha que eles fazem com pequenas estatuetas, que são inofensivas, as pobres das estátuas. Pobres das estátuas, inofensivas elas são. Se eles parassem de armar guerra contra as estátuas e armassem uma guerra, uma verdadeira batalha contra a idolatria do nosso eu, contra a idolatria do coração. E se nós juntos, católicos e evangélicos, juntos como irmãos, lutássemos contra toda a idolatria, para que nenhum de nós tomasse o lugar de Deus, mas para que Deus fosse Deus na nossa vida, ah, que beleza seria esse dia em que nós juntos, católicos e evangélicos, de mãos dadas, pudéssemos dizer:
toda idolatria foi vencida no nosso coração, como foi vencido no coração de Maria, como foi vencido no coração de todo aquele que é servo, que é filho e que é filha de Deus. Como seria bonito esse dia! Nós poderíamos juntos cantar um glória imenso para Deus, porque a idolatria finalmente foi vencida. Não são as pequenas estátuas. Os grandes ídolos estão aqui dentro. Estão em nós, que queremos fazer a nossa vontade. Fazer a nossa vontade. Enquanto isso, enquanto os evangélicos protestantes se distraem com as pequenas estátuas, as pequenas imagens, o que é que acontece? Alguns, não todas as igrejas, porque existem verdadeiramente comunidades evangélicas que são belíssimas, embora falte tanta coisa nelas, faltam sacramentos, mas são belíssimas. Mas enquanto isso, algumas comunidades evangélicas só aumentam a idolatria. Só aumentam a idolatria. É verdade. Não, padre, mas eles não têm estátuas. Mas eles aumentam a idolatria do nosso eu. Desculpe eu falar bem claro para vocês, mas vocês certamente já ouviram a pregação da Igreja Universal do Reino de Deus. E qual é a pregação da Igreja Universal do Reino de Deus? Me desculpem dizer, mas eu preciso dizer isso, e é Deus que me pede que diga isso. A Igreja Universal do Reino de Deus é a maior fonte de idolatria que existe no Brasil. Não é a Igreja Católica. E eu digo por quê? Porque eles ensinam aos seus fiéis, ou deveria eu dizer aos seus clientes, eles ensinam aos seus fiéis a fazer a própria vontade. Você vai lá e fala para o pastor o que você quer. Você fala para o bispo deles lá o que você quer. Eu quero tal coisa, pastor. E ele então diz para você. Ele diz para você, olha aqui, você precisa fazer isto, isto e isto para conseguir o que você quer. Mas isso é o contrário do que está na Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura nos ensina a descobrir a vontade de Deus e não descobrir artimanhas para conseguir impor a minha vontade a Deus. Porque a Sagrada Escritura, o Deus de Jesus Cristo, é verdadeiramente o Deus do qual devemos fazer a vontade, e a vontade de Deus imprescrutável nós devemos descobri-la e realizá-la na nossa vida, como Jesus realizou, como os apóstolos realizaram, como eles fizeram a vontade de Deus, e não as suas próprias vontades, as suas veleidades. Não. Me desculpem, mas a Igreja Universal do Reino de Deus está se tornando num centro de paganismo. Porque eles trouxeram para dentro do Evangelho aquilo que estava nas casas de macumba. O que é que há nas casas de macumba? Você vai lá para o pai de santo, você vai para a mãe de santo, para eles dizerem para você o que é que você tem que fazer, que despacho você tem que fazer, que artimanha, que mágica você tem que fazer para fazer a sua vontade, porque nenhum pai de santo está preocupado em fazer a vontade de Deus, estão preocupados em saber qual é a vontade dos seus clientes, para então, na artimanha da mágica, fazer a vontade minha, a minha vontade, seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Vocês nunca irão ver na Igreja Universal do Reino de Deus um pastor ou um bispo pregando e dizendo: meu irmão, não adianta você querer ficar rico, ou não adianta você querer isso ou aquilo, porque Deus não está querendo. Você não vai ouvir isso. Você vai ouvir sempre alguém dizendo: a sua vontade vai ser feita, preencha o cheque, dê tudo, dê o seu tudo, materialize a sua fé, porque a sua vontade vai ser feita. Mas, por favor,
Leiam as páginas do Evangelho, girem as páginas da Sagrada Escritura e vejam como em todas estas páginas vocês vão encontrar homens e mulheres de Deus que estão buscando descobrir qual é a vontade de Deus, embora a vontade de Deus às vezes não seja a sua. Como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, São Paulo diz: por 3 vezes eu pedi ao Senhor, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim um espinho na carne, mas no final do meu pedido, Deus disse: Paulo, basta para você a minha graça. E Deus não atendeu a vontade de São Paulo. Deus não atendeu a vontade de São Paulo. E você não pode dizer que, isso porque São Paulo não teve fé. Não, não é verdade. Porque São Paulo não deu o seu tudo. Você quer dar mais tudo do que São Paulo deu? Um homem que sofreu açoites, perseguições, viagens terríveis, terminou morrendo e derramando o seu sangue pela fé. Você vai dizer que São Paulo não deu tudo? E no entanto, São Paulo não conseguiu aquilo que ele queria. Não conseguiu o que ele queria. Vejam, meu irmão, minha irmã, cuidado com essa idolatria disfarçada de religião, que não acontece, agora deixa eu dizer bem claro aqui, que não acontece só na Igreja Universal, não, mas que pode acontecer aqui nesses bancos, que pode acontecer aí em casa onde você está, pode acontecer. Você pode ser um idólatra, você acha que está prestando culto a Deus, mas você está fazendo a sua vontade. Você tem que realmente se dar conta disso, meu irmão. Eu estou falando para você, estou dizendo, você tem que se converter e parar de ser materialista, parar de buscar os seus interesses e buscar os interesses de Deus, porque é isto que Deus quer. Você precisa da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que vai nos fazer felizes, porque é a vontade de Deus que nos conduz à felicidade. Vejam, outro dia alguém me perguntava: padre, por que é que antigamente as pessoas eram mais religiosas? Por que é que antigamente as pessoas iam mais à igreja e hoje em dia as pessoas não estão interessadas na religião? As pessoas não estão mais interessadas em ir à igreja? E eu disse para essa pessoa: veja, primeiro, eu não acredito que antigamente as pessoas fossem mais religiosas. Mas como, padre, que é isso? Antigamente as igrejas estavam cheias. É verdade. Mas vocês sabem, deixa eu dizer, vocês sabem o que é que havia antigamente? E o que é que ainda hoje, na maior parte das pessoas? O que havia antigamente era um materialismo religioso. Não tinha penicilina para curar as doenças, então as pessoas iam à igreja para curar a doença. Não tinha para-raio, então as pessoas iam à igreja para que Santa Bárbara protegesse do raio. Não tinha remédio agrícola, então as pessoas iam à igreja para proteger das pragas. Não tinha remédio veterinário e por isso as pessoas iam para a igreja para proteger dos males contra o rebanho. Mas vejam que as pessoas não eram mais interessadas por Deus, porque infelizmente, deixa eu dizer para você, infelizmente em toda a história da humanidade, sempre foram muito poucos aqueles que amaram Deus e que buscaram Deus por causa de Deus, e não por causa dos seus pequenos interesses, e não por causa das suas pequenas vontades. Eu preciso dizer isso para você, para que você acorde deste materialismo religioso e pare de ir ao grupo de oração buscando cura, pare de ir ao grupo de oração buscando emprego, e comece a ir ao grupo de oração buscando Deus, porque é Deus que está a felicidade, é Ele o nosso Senhor e Salvador. Você precisa parar de ir à igreja como se a igreja fosse um supermercado. E esta onda de neopentecostalismo que está por aí, está na realidade traindo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor,
de Deus, e quem recebe o Espírito Santo sente um amor imenso por Deus. Se você realmente recebeu o Espírito Santo, você sente amor pelas coisas de Deus, um zelo imenso pelas coisas de Deus, e não um zelo imenso pelos seus pequenos interesses. Chega de idolatria disfarçada de piedade. Compreende isto? Chega de idolatria disfarçada de piedade, porque assim você não agrada a Deus, e assim você não irá nem sequer conseguir as graças que você quer. Porque eu não estou negando que Deus possa curar as pessoas, e Deus cura, porque Ele é Deus vivo. Eu não estou negando que Deus possa transformar a vida das pessoas, e que Deus possa nos ajudar e ajudar as pessoas a arranjarem empregos e a resolver os seus problemas familiares. Eu não estou negando que Deus possa fazer isso, porque Ele pode, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é Rei. Mas Deus não irá incentivar a sua idolatria. Se você tiver fé, Ele irá responder à sua fé. Mas veja, folheie as páginas do Evangelho e você verá isto. Veja que no Evangelho, Jesus cura aqueles que têm fé, e aqueles que têm fé vão alegres seguindo a Jesus, olhos fixos em Jesus e não nos seus próprios interesses. Pessoas curadas, pessoas que foram libertas, começam a seguir a Jesus, e depois são capazes de dar a vida, de derramar o próprio sangue por amor a Jesus. Compreende isto? Porque receberam graças de Deus, maravilhas de Deus, e então começam a se interessar por Deus, porque este é o fruto primeiro do Espírito Santo. Este é o fruto primeiro do Espírito Santo, um amor por Deus. Quando iniciou a renovação carismática católica em 1967, nos Estados Unidos, no famoso final de semana de Duquesne, quando houve aquele retiro que deu início à renovação carismática, esse movimento maravilhoso que tem trazido maravilhas para a Igreja Católica, naquele final de semana aconteceram várias coisas. Houve pessoas que entraram em êxtase, outras pessoas rezaram em línguas, outras pessoas se prostraram no chão, outras pessoas louvavam e glorificavam o Senhor. Nenhum deles recebeu o mesmo dom, foram sempre dons diversos, mas em todos eles aconteceu uma coisa: um amor imenso por Deus, um amor imenso por Deus. E eu preciso, nesse dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria, dizer a todos os carismáticos deste país, dizer a todas as pessoas que participam da renovação carismática: não deixe que a idolatria acabe com a renovação. Por quê? Porque eu me lembro quando eu conheci a renovação carismática. Eu não sou tão antigo na renovação como o Padre Jonas, que é da década de 70, mas eu conheci a renovação carismática em 1983. E quando eu voltei para Cuiabá, porque eu conheci a renovação nos Estados Unidos, e quando eu voltei para Cuiabá em 84, eu encontrei aquele grupinho de pessoas que tinha, já em Cuiabá, graças a Deus, tinha a renovação carismática. Eu encontrei um grupinho de pessoas, era uma meia dúzia de gato pingados, que se reuniam em salas escondidas nas igrejas. Salas escondidas não porque estavam escondidos, mas porque eram salas bem longe, que ninguém enxergava. Não tinha ministério de música, não tinha nem sequer um violão. A gente cantava no gogó naquela época, entende isso? A gente cantava e éramos poucos, e éramos perseguidos, mas o amor daquelas pessoas era imenso. O amor por Deus. O amor por Deus. A característica principal de um grupo de oração da renovação carismática era esta: a gente se reunia não para pedir nada, não porque a gente fosse ganhar nada,
mas porque a gente amava estar com Deus, e gostava de louvar a Deus, e gostava de estar nas coisas de Deus, e gostava de glorificar o nosso Pai do céu. Era essa a característica principal. Hoje, o que é que nós vemos? Uma renovação carismática que não é mais perseguida, ela é triunfante, graças a Deus, vitoriosa. Mas cuidado, porque pode ser que o inimigo não esteja mais lá fora. Pode ser que o inimigo tenha entrado dentro dos grupos de oração. Por quê? Porque hoje nós temos coisas bonitas, nós temos ministério de música, nós temos som, nós temos isso, temos aquilo, etc e tal. Mas para onde foi o amor e o zelo pelas coisas de Deus? Quantas vezes a gente vai em grupos de oração por aí e vê as pessoas somente preocupadas com o próprio umbigo? Deixa eu dizer bem claro para você. Preocupadas com o próprio umbigo, preocupadas com as suas próprias preocupações, com as suas doenças, com seus problemas familiares, e não tem ninguém ligando para Deus, e estão lá simplesmente esperando a proclamação daquela cura que Ele deseja, a proclamação daquela graça que ela espera, mas não estão preocupados com Deus, e assim não alcançam a graça, e assim não acontecem as maravilhas. Por quê? Porque estão presos na corrente da idolatria, estão num materialismo disfarçado de religião. Por isso, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus nesse dia e dizer não a toda idolatria, e pedir a Deus mesmo, o Espírito Santo, que venha, e que venha com poder sobre todos nós nesta noite, e venha para nos dar o zelo e o amor pelas coisas de Deus. Que seja verdade aquele versículo que diz: o zelo pela tua casa me consome, o zelo pelas coisas do meu Pai me consome, o zelo pelas coisas do meu Deus arde no meu coração. Quebremos os ídolos, calquemos com os nossos pés aquilo que não é Deus, e deixemos Deus ser Deus. Deixemos Deus ser Deus novamente. É isso que nós precisamos. Meu irmão, minha irmã, olhe para o exemplo da Virgem Maria. Olhem para o exemplo da Virgem Santíssima. É ela que nos serve de exemplo neste dia festivo. Ela soube pisar a cabeça da serpente, pisar aquilo que não é de Deus, aquilo que é ídolo, aquilo que é interesse pessoal, e disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela disse não a todo interesse pessoal. Quando o anjo veio anunciar a ela, ela não disse: mas eu como é que eu fico? E os meus projetos e a minha vida? Não, ela aceitou a vontade de Deus, uma vontade que parecia absurda. Ela sabia que se ela aparecesse grávida, ela estaria correndo grande risco de ser apedrejada. Mas ela disse sim, ela correu riscos. Ela pisou aos pés as suas vontades próprias e disse sim à vontade de Deus. Ela é o nosso exemplo. E ela, que esteve em Pentecostes pedindo o Espírito Santo junto com os apóstolos, peça também nesta noite o Espírito Santo para nós, para que nós, cheios deste amor de Deus, que é o Espírito Santo, possamos calcar aos pés, pisar com os nossos pés a idolatria do nosso coração, a idolatria do nosso próprio eu, de querer ser Deus, de querer impor a Deus as nossas vontades. Gente, quando nós vamos rezar, quando nós vamos orar, quando nós vamos nos encontrar com Deus, nós não podemos impor a Deus as nossas vontades, mas devemos dizer assim: meu Deus, essa é a minha vontade, mas Senhor, se a minha vontade não for a tua vontade, livrai-me, Senhor, da minha oração. É isso. Livrai-me, Senhor, da minha oração, se eu estou pedindo uma bobagem, se eu estou pedindo algo contra a tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é a felicidade,
o caminho da felicidade. Por isso chega de idolatria. Chega de idolatria. E nós queremos pedir a Deus esse Espírito Santo. Na Trindade é assim. O Pai ama o Filho infinitamente, como só Deus é capaz de amar. E o Filho ama o Pai se deixando amar pelo Pai. E o amor entre os dois, o amor deste Pai pelo Filho, é um amor tão grande que é uma pessoa, o Espírito Santo. Pois bem, vejam o que eu disse. O amor do Pai pelo Filho tem um nome, Espírito Santo. E o amor do Filho pelo Pai tem um nome, Espírito Santo. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão e diga amém. Amém. Diga assim: eu sou filho de Deus. E o Pai ama o Filho. E o Filho ama o Pai. Então fique de pé, vamos pedir esse Espírito Santo, vamos pedir este amor de Deus por nós nesta noite. Nós precisamos pedir esse amor, não podemos deixar passar esta oportunidade de pedir o Espírito Santo, o amor do Pai por nós, o nosso amor pelo Pai. Agora, peça o Espírito Santo, feche os seus olhos e vá pedindo o Espírito Santo enquanto nós cantamos esta música, pedindo o Espírito Santo, e vamos fazer esta oração, para que esta homilia termine na prática, termine fazendo que Deus, na sua palavra, seja eficaz, porque a palavra de Deus, ela não somente explica, a palavra de Deus, ela opera, ela faz. E quando Deus então explica aquilo que Ele quer fazer, Ele já está fazendo. Peça o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito bendito. Pai, derrama o Teu amor sobre cada um de nós. Pai Santo, ajuda-nos a deixar de lado os nossos interesses, ajuda-nos a colocar os Teus interesses acima de tudo. Pai de bondade, livra-nos, livra este Brasil de toda idolatria, livra este Brasil de todo materialismo disfarçado de religião, e envia Teu Espírito Santo, que Ele venha e que Ele queime os nossos interesses para dar lugar a um amor imenso, um zelo pela Tua casa. Pai Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito bendito, vem amor do Pai pelo Filho, vem aquecer o nosso coração, vem aquecer o coração dos filhos, vem cheio de poder e de força, cheio de poder e de misericórdia, vem para calcar o nosso pecado aos pés, vem para elevar a nossa miséria até o alto dos céus, porque com o Teu Filho Jesus nós reinaremos gloriosos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vem Espírito Santo de Deus, vem. Braços erguidos, peça, diga: vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Braços erguidos, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.